Acho que já desde o início dos serviços desta manhã deu para perceber que estamos numa quadra natalícia. E por isso, a mensagem de hoje é alusiva a esta quadra, até porque da parte da tarde teremos mais programa alusivo a esta quadra. E desde já agradeço também por esta bela interpretação. Robert Stevens, de 16 anos, não sabia o que é que ele havia de oferecer ao pai pelo Natal. Quanto mais ele pensava nas opções, mais estas se esgotavam. Pensou em gravatas, pensou em meias, pensou num cinto novo. Foi nesse momento que ele se lembrou que a avó, há alguns meses atrás, lhe tinha sugerido uma lanterna. Nunca se sabe quando é que o teu pai vai precisar de uma. E ele, assim pensou, e lá foi comprar-lhe uma lanterna. Uma lanterna à prova d'água, para o pai poder trabalhar também no jardim. E assim, quando Arthur Stevens abriu o seu presente no dia de Natal, olhou para a lanterna, olhou para o filho e disse-lhe: "E como é que tu descobriste que eu precisava da lanterna?" E o filho apontou, logicamente, para a avó. Passaram-se uns meses. O pai trabalhava num rebocador. Arthur Stevens trabalhava no rebocador, o rebocador Hancock, no estado do Maine. E mais ou menos um mês depois da quadra natalícia, ele estava nesse rebocador quando, por volta das 6 da manhã, a temperatura começou a descer a pique. E rapidamente ficou fresco. Quando eu digo fresco, digo 60 graus negativos. Daí a algum tempo, o rebocador começou a meter água. E o problema destes homens, eram 3, os tripulantes deste rebocador, é que eles não podiam sair. Primeiro porque eles estavam a lutar com vagas de 3 metros de altura. Depois porque a diferença de temperatura entre o mar e o ar fazia com que um espesso nevoeiro se tivesse formado e que uma fina camada de gelo cobrisse o convés, de maneira que ninguém podia sair do sítio de onde estava. E o que estes homens fizeram foi, via rádio, contactar a guarda costeira. Eles contactaram a guarda costeira e informavam que estavam a ponto de naufragar. Estavam perto de uma ilha que se chamava a Ilha de Matínicos. E as poucas pessoas que estavam naquela ilha iam começar a jantar. Um deles chamava-se Vance Bunker. E Vance Bunker ouviu a conversa via rádio entre o Hancock, o rebocador, e a guarda costeira. E ele percebeu: a guarda costeira não vai chegar a tempo. Estão muito longe. De maneira que ele reuniu 2 amigos, deixaram de jantar, entraram no barco dele, que era um barco grande com 10 metros de comprimento, e fizeram-se ao mar, ouvindo via rádio o que as comunicações entre o rebocador e a guarda costeira. 1 hora depois, o capitão do rebocador dizia: "Não temos outra possibilidade, vamos saltar para o mar." E aqueles homens sentiram um calafrio na espinha, porque a temperatura era gelada. Saltar para o mar significava que aqueles 3 homens iam afogar-se. E estes 3 pescadores, agora no seu barco, procuravam, através do denso nevoeiro, tentar encontrar qualquer pista daqueles homens náufragos no mar. E de repente o que eles viram foi qualquer coisa de surreal. Havia uma luz que apontava para o céu, uma luz tenue, que no meio daquele nevoeiro ia apontando para o céu. E os pescadores, pelo sim, pelo não, naquele barco, foram-se dirigindo à luz. De repente, eles encontraram na água 3 homens, agarrados uns aos outros, completamente gelados, os fatos gelados. Agarrados aos fatos, havia um pedaço, colados pelo gelo, um pedaço do rebocador, um pedaço da escada do rebocador, e presa na luva de Arthur Stevens estava uma lanterna de jardim ligada. Era essa lanterna de jardim ligada que permitiu àqueles pescadores
resgatarem, ainda com vida, os 3 homens do rebocador. E assim, esta prenda que Robin deu ao pai não lhe serviu para o jardim. Serviu-lhe mais tarde para que o pai pudesse ser salvo por outras pessoas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós encontramos a versão que o evangelista Lucas dá dos acontecimentos que estiveram à volta do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. E diz-nos: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram atemorizados. E o anjo lhes disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria que o será para todo o povo. Na cidade de David nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Depois de o verem, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, refletindo sobre elas no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Todo este texto sugere-nos muitas lições a retirar daqui. Eu vou-vos apenas mencionar 4, para não ser muito. Nós hoje, na nossa memória, estamos habituados a poucas coisas. Se forem coisas que sejam de uma mão cheia, ainda conseguimos assimilar. Mais do que isso, é difícil. Por isso, vamos tirar daqui 4 mensagens de Natal. A primeira mensagem é que Jesus é uma agradável surpresa. Todo o nascimento de um bebê é uma agradável surpresa. Mas, na verdade, uma das mensagens dos Evangelhos é esta: é que Jesus nunca deixou de surpreender. Começando pela maneira como ele foi concebido, pela maneira como a notícia da sua concepção foi dada, como a maneira como, quando nós cruzamos os Evangelhos, escapa à perseguição de Herodes, pelo seu ensino superior aos 12 anos, face aos doutores intelectuais da sua época, pela maneira como ele tocava a sensibilidade de cada ser humano, Jesus nunca deixou de surpreender. E ele não deixa de surpreender, sobretudo, também pela distância. Muitas vezes nós focamos-nos na distância que Maria e José tiveram que fazer desde Nazaré até Belém. É verdade. É uma distância que se somava numa 150 de quilómetros, praticamente, mas que naquela altura era difícil de fazer. Mas pensemos, sobretudo, na distância que Jesus percorreu, algures no universo, até ao planeta Terra. É uma distância muito maior. E essa distância muito maior constitui, sem dúvida, essa mesma surpresa. E constitui uma surpresa porque, além de percorrer essa distância maior, ele escolhe viver entre nós de uma forma tremendamente humilde. Primeiro como criança, depois como servo sofredor e, sobretudo, porque colocou em risco tudo aquilo que ele representava, tudo aquilo que ele era, para a nossa própria salvação. E não deixa de ser interessante que foram muitos os que julgaram que a influência de Jesus se dissiparia depressa, sobretudo a partir do século XVII, da nossa era, com a chegada do iluminismo e do humanismo. A má notícia para estas pessoas é que, na verdade, Jesus continua a surpreender. E continua a ser uma surpresa quando ele, ainda hoje, nasce no coração de cada ser humano, transformando completamente. Jesus continua a ser a melhor surpresa do mundo.
A segunda mensagem que nós trazemos daqui é que Deus ama a pobreza. Se nós tivéssemos que dizer, há um autor que diz: Jesus entrou no mundo pela porta das traseiras. E é verdade. Ele podia ter entrado pela porta de um grande palácio. Mas do que nós encontramos nos Evangelhos é que escolheu realmente a porta mais insignificante. E ele traz-nos com isto uma lição. A pobreza não significa inutilidade. Bem pelo contrário. A história da salvação mostra-nos que as grandes pessoas da Bíblia entraram todas pela porta das traseiras. Praticamente quase todas. Se nós lembrarmos, por exemplo, Moisés, saiu do arbusto de um deserto para ser o maior legislador da história. Amós deixou os seus rebanhos para fazer tremer Israel com as suas profecias. David saiu da obscuridade onde o tinham colocado para ser o principal rei de Israel. Pedro saiu das redes de pescador para ser o mensageiro do dia de Pentecostes. Deus usa a pobreza. E, em particular, Deus usa uma pobreza que é a pobreza de coração. Aquela humildade necessária que deixa e que permite que seja Ele a operar no seio de cada ser humano. E é isso que nós vemos aqui no relato de Lucas. É verdade que vieram uns reis magos, pessoas ricas do Oriente. É verdade que elas foram interpeladas por aquele fenómeno astronómico que elas viram. Mas a manifestação sobrenatural de Deus ficou reservada para aqueles pastores no campo, para aqueles homens pobres, que tinham que estar ali a guardar as suas ovelhas, que tinham que estar ali a vigiar sobre o seu ganha-pão. Foi a essas pessoas que Deus realmente se manifestou. E isso ensina-nos uma outra lição. São aqueles que têm sempre algo para fazer. São aqueles que estão ocupados que conseguem receber uma revelação específica da parte de Deus. Por isso, esta manhã, se há aqui alguém desocupado, más notícias. As revelações de Deus fazem sempre às pessoas que estão ocupadas. Além de serem pobres de coração, além de estarem na expectativa de receber de Deus alguma coisa, são aqueles que estão verdadeiramente ocupados com algo ou com alguém que melhor conseguem perceber, que melhor conseguem discernir a maneira como Deus se revela. E é a esses, e especificamente a esses, que Deus tem todo o prazer justamente a se revelar. Terceira mensagem que o evangelista Lucas nos faz chegar. Às vezes nós damos uma triste imagem da religião de Cristo. Há quem continue a pensar que para ser religioso tem que se ter uma cara comprida. Mas sabem, uma das coisas que eu mais gostaria de ter ouvido teria sido aquele coro angelical, sem desprimor para o que vai acontecer no programa desta tarde. Mas eu gostaria de ter ouvido aquele coro angelical. Porque eu gosto imenso quando ouço qualquer cantata de Natal. Mas aquele coro angelical deve ter sido qualquer coisa de extraordinário. E há uma coisa que eu tenho a certeza. Não foi um canto fúnebre. Foi um canto de louvor. Foi um canto de alegria que encheu os céus daqueles campos de Belém. E por isso, Lucas diz-me logo do início uma coisa gira. A verdadeira religião não se vê numa cara comprida. Não se vê numa barba cortada. Não se vê em bonitas roupas. A verdadeira religião, que é a alegria, vê-se ao raio-x. Vê-se no interior. Aí é que se vê a verdadeira religião. A verdadeira religião vê-se quando nós percebemos que Cristo nasce na nossa vida. Quando nós compreendemos que a sua luz é a nossa luz. Quando nós vemos que a sua certeza é também nossa.
que a sua família é a nossa família alargada, que a disposição interior que nasce do agradecimento e da boa vontade de Deus se tornam verdadeiramente nossas. E aí deixem-me dizer-vos uma coisa, é impossível que a religião se transforme em tristeza. Porque a religião de Cristo, mesmo se ele entra na nossa sociedade pela porta das traseiras, é alegria. E aí é que está o grande paradoxo. Nós muitas vezes conotamos pobreza e tristeza. Desenganem-se. Às vezes os ricos são bem mais tristes do que os pobres. E esta alegria nasce ainda de um outro facto. Um facto simples. Os inícios simples traduzem-se em finais gloriosos. Inícios simples, finais gloriosos. O início que está aqui é um início simples. Mas vocês já viram? A graça de Deus, quando ela nasce, às vezes na vida de cada pessoa, parece que Deus tem que estar ali com as duas mãos, numa pequenina chama, a ver se aquilo não se apaga, a juntar todas as coisas, a ver se aquela pessoa cresce e desenvolve-se como um verdadeiro cristão. Início simples. Sabem qual vai ser o final glorioso? É quando um dia vocês e eu estivermos num mar de vidro e vermos uma enorme multidão, com coroas na sua cabeça. E esse é o final glorioso. Este início simples do nascimento de Jesus traduzir-se-á num final glorioso. O grande equívoco do Natal é que, sabem, quando Jesus Cristo apareceu, as pessoas não contavam com ele. E nunca pensaram que o nascimento de Jesus preparava o futuro da sua segunda vinda. Hoje, nós vamos celebrar sobretudo o passado. E às vezes esquecemos que esse passado deve-se viver no presente, tendo em vista o futuro que ele veio preparar. Quarta mensagem. Última, mas não menos importante. Deus é acessível a todos nós. Ao fazer esta viagem, Deus mostrou como é que Ele se preocupa connosco. Deus mostrou como é que nós sempre estivemos no seu pensamento, mesmo se Ele sempre nem esteve no nosso pensamento. Deus mostrou, sobretudo, que Ele é incapaz de viver com a nossa ausência. E eu pensei numa coisa engraçada. Com Cristo, Deus veio até nós para que em Cristo nós possamos ir até Ele. Na verdade, isto é o Natal. Deus conosco. E os anjos, penso eu, que eles descobriram algo que nunca tinham visto até então. Sabem que é mais fácil amar um anjo quando se está num trono do que amar um ladrão quando se está numa cruz. É mais fácil de amar um serafim quando se está em adoração do que amar um adúltero ou uma adúltera quando ele é apanhado no ato. Mas nos Evangelhos nós encontramos isto tudo. E nós encontramos que o ser mais santo do universo não teve problema nenhum em viver com os seres mais depravados que eles estavam na Terra. Nós hoje é que temos. E talvez o que Lucas nos esteja a dizer aqui é que Deus tinha prazer mesmo em estar com estas pessoas. Porque era a última e a única maneira de fazer com que elas pudessem perceber como é que um Deus Santo pode mudar definitivamente as suas vidas. Na Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, um pastor e a esposa, protestantes, estavam a pastorear uma igreja envelhecida, numa parte envelhecida também da cidade. E calhou-lhes uma igreja que não estava em boas condições. E ele e a esposa, como eram jovens, com um martelo, uma trincha, muita fé e alguma criatividade, começaram a limpar e a pintar a igreja, a prepará-la para a quadra natalícia. Acontece que no mês de dezembro, às vezes, surgem tempestades e naquela cidade não foi exceção. Veio uma tempestade forte e a igreja não passou incólume à tempestade. Pelo que
De repente, uma parte do teto saiu e fez um buraco na parede. Quando o pastor e a esposa, na manhã seguinte à tempestade, foram à igreja, olharam para aquilo e o pastor disse, bom, vamos ter que limpar. Não podemos fazer mais nada, faltam 2 dias para o Natal, pelo menos podemos limpar. O buraco na parede já ninguém o tira. Nem nós mesmos temos tempo de reparar isto. Mas a esposa estava perfeitamente desconsolada. O pastor já, estava habituado. Olha, paciência, é o que há. Naquela tarde, eles foram a um leilão. E nesse leilão, para ajudar uns jovens, havia várias peças que estavam a ser leiloadas e uma delas era uma toalha. Uma toalha grande. Houve algumas pessoas que começaram a leiloar a toalha $1, $2. Para dizer grande, vou-vos dizer uma toalha de 5 metros. Era grande. De repente o pastor olha para a toalha, levantou-se, a esposa ficou assim a vê-lo levantar-se, e ele diz $6,50. E vindo, levou a toalha. E ele, todo contente agora com a toalha, dirige-se para a igreja, põe a toalha, a mulher pega numa ponta, ele pega-lhe na outra, e aí eles começam a desdobrar a toalha e começam a verificar que a toalha era extremamente bonita. Muito bonita. Mas aqueles 5 metros tapavam perfeitamente o buraco. E agora já tinham, pelo menos, a igreja mais decorada e ninguém se aperceberia que por detrás daquela toalha havia um buraco. Nos desenhos, eles começaram a reparar nos desenhos da toalha, no dourado que estava à volta da toalha. A toalha era mesmo bonita e à luz das velas parece que tinha sido feita para aquela ocasião. Bom, deixaram ali a toalha, foram para casa e o pastor voltou a pensar no seu sermão de Natal. No dia do programa da igreja, o pastor vai à igreja para então colocar a toalha no dito buraco. Ao passar pela paragem do autocarro, encontra ali uma senhora, estava frio, e ele diz à senhora, sabe, ainda faltam 40 minutos para passar o autocarro. Se quiser abrigar-se um bocadinho na igreja, sempre fica mais confortável. E lá vai o pastor, sobe a tribuna, vai à parede, começa a pôr a toalha, enquanto que aquela senhora se recolhe, ela própria. Mas quando ela vê o pastor naquela azáfama, ela de repente sobe os degraus para a tribuna, agarra na toalha, começa a mexer nela e diz assim, é minha. E o pastor não percebeu bem o que a senhora tinha dito. Pensou que ela estava a fazer alusão ao buraco na parede, começa-lhe a contar da tempestade. E ela não queria saber da tempestade. Ela diz-lhe, é minha, a toalha é minha. É a minha toalha de banquete. É a toalha de banquete que o meu marido me ofereceu. E eu sei que é minha porque você quer ver. Ela vira uma parte da toalha e mostra-lhe um monograma que estava ali bordado. O meu marido mandou-me fazer isto em Bruxelas para mim. Não há outra toalha igual. E agora o pastor e a senhora estavam a conversar animadamente. E ele ficou a saber que ela era austríaca, da cidade de Viena. Eles eram contra os nazis e, por isso, não tinham grandes hipóteses no tempo da Segunda Guerra Mundial. Pelo que alguns amigos lhes deram a oportunidade de eles fugirem. Mas eles acharam bem, por sugestão do marido, que não deveriam fugir juntos. Porque se alguém fosse apanhado, pelo menos não eram os dois. De maneira que ele colocou a mulher num comboio para a Suíça e ele disse-lhe, eu sigo atrás. Mas nunca seguiu. E ela dizia-lhe, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de tudo ter acabado, disseram-me que ele tinha morrido num campo de concentração. E se calhar, olha, a minha vida errante que eu levo é esta. Talvez seja por culpa de o ter deixado sozinho. E ele lá tentou confortar a senhora, o pastor, e disse-lhe, não, mas a toalha é sua, leva a toalha. Ele disse, não, ela fica melhor aí. E lá foi ela apanhar o seu autocarro. Naquela noite houve o programa de Natal, as pessoas adoraram o programa, gostaram da pregação do pastor, e quando ele estava cá fora a cumprimentar as pessoas, o relojoeiro ali da zona, o homem que consertava relógios, procurou o pastor e disse assim, é engraçado, eu estava a olhar para aquela toalha e não posso deixar de reparar que a minha esposa, que Deus a tenha,
Gostava imenso desta toalha. E o pastor olha para aquele homem e diz assim, de que cidade é que o senhor é mesmo? Viena da Áustria. Eu e a minha esposa, ele conta-lhe exatamente a mesma história. E aquele pastor diz assim, eu acho que sei onde é que está a sua esposa. De maneira que o pastor foi com aquele homem a uma casa onde ela tinha ido pedir trabalho. Deram-lhe o endereço de onde a senhora morava. E nessa manhã de Natal, aquele homem e aquela mulher, que por muitos natais pensaram que um e outro estavam mortos, acabaram por viver, por reviver. E aquele pastor já tinha até uma ilustração para o sermão do domingo seguinte. Não se esqueçam que eles eram protestantes, não faziam culto ao sábado. E as pessoas que ouviram esta história, e o pastor ele próprio, começou a ligar todos os pontos do que tinha acontecido. Afinal de contas, aquela tempestade que provocou o buraco na parede da igreja. Talvez, pensou o pastor com os seus botões, talvez fosse a única maneira de juntar duas pessoas que pensavam que estavam sozinhas no mundo. E o que Lucas nos diz aqui, através destas pequenas mensagens, é o seguinte, nós podemos não compreender muita coisa do elaborado plano da salvação, mas pelo menos podemos saber algumas coisas essenciais. A primeira é que Deus está connosco. A segunda é que Ele nos dá a verdadeira vida. E a terceira é que, embora nós não tenhamos sido testemunhas oculares do nascimento de Jesus Cristo, somos testemunhas presenciais do seu nascimento nos nossos corações. E com isso, Ele deseja que nós também sejamos testemunhas oculares do que a sua graça vai fazer no final dos tempos. Que Deus nos inspire e que Deus nos ajude para que em qualquer momento da nossa vida nós continuemos a louvar e a agradecer-lhe pela viagem extraordinária que Ele fez. Há algures no universo, até uma manjedoura em Belém. E daí para o nosso coração.